Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares e me acompanhem na prece para o começo da reunião. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos méritos que carregais em nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoares como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Todos vocês já reencarnam com mais ou menos definido todas as questões principais que vocês vão vivenciar na vida. E eu digo mais ou menos porque a vida de vocês ela é ajustável conforme as escolhas que vocês fazem aqui enquanto encarnados. Então vocês têm um planejamento inicial feito antes do reencarne e que ele vai se modificando para bem ou para mal conforme as ações que vocês tomam aqui. E se modifica tanto para os dois lados, de acordo com a sua fé, de acordo com as atitudes que você toma, de acordo com as energias que você emite. Muitas vezes nós vemos encarnados que têm um fardo extremamente pesado, que ele com certeza pode segurar, né, porque é a justiça divina, mas é sim um fardo pesado. A gente vê que aquele encarnado vai passar por situações muito difíceis de serem enfrentadas. Mas é um encarnado que tem tanta fé, é um encarnado que emite tanta energia boa, que está sempre com um pensamento positivo, que está sempre em sintonia com a espiritualidade de luz e com o nosso Pai Criador, que ele alivia o seu fardo, que ele diminui a intensidade das provas que ele vai ter que enfrentar. Eu já vi isso, já presenciei isso inúmeras vezes, incontáveis vezes. Por quê, filhos? Porque vocês são filhos de um Pai extremamente misericordioso e bom. Se você errou no passado e por conta dos seus erros você tem que vivenciar hoje situações difíceis, mas as atitudes que você tem hoje comprovam que o seu coração se modificou, que a sua fé aumentou, que você aprendeu, nem que fosse um pouco, a agir diferente, a agir conforme os ensinamentos de Cristo, do nosso Pai Criador, ele alivia o seu fardo. Ninguém, filhos, absolutamente ninguém sofre à toa. Ninguém. Até as pessoas que vocês olham para elas e pensam,
Meu Deus, como essa pessoa é errada, como essa pessoa faz coisas erradas. Até essa pessoa é digna da misericórdia do nosso Pai e ela vai receber de acordo com o merecimento dela. Se ela tiver uma faísca de bondade no coração, essa faísca vai ser considerada. E por que eu estou falando isso para vocês, filhos? Para que vocês não se esqueçam do tamanho da sua fé, do poder da sua fé, do quanto a prática da caridade é importante, do quanto olhar para o próximo com misericórdia, querendo ajudar, querendo se colocar no lugar dele sem julgamentos e oferecer o que está dentro das suas possibilidades. Eu não estou falando só de questões financeiras, não. Muitas vezes emocionais, de escutar, de abraçar, de estar presente para ouvir aquela pessoa. Toda a caridade, filhos, toda a luz que você emite, todas as atitudes boas que você toma, todas as orações que você faz, tudo isso é extremamente considerado pelo nosso Pai. Então, em resumo, a sua vida está difícil, você está se sentindo sobrecarregado, filhos. Tenha certeza que Deus está considerando tudo, os mínimos detalhes das coisas boas que você faz, e Ele vai te ajudar a caminhar. E se for do seu merecimento, Ele vai diminuir esse fardo. Ele já pode até ter diminuído. Nós não temos acesso a essa informação, né? Vocês não sabem o que foi planejado no plano espiritual. Mas uma coisa eu garanto a vocês: vocês nunca estão só. Vocês não estavam só no momento do planejamento e vocês não passam a encarnação sós. Vocês são acompanhados, desde que vocês estejam em sintonia, por espíritos de muita luz e pelo nosso Pai Criador. Então, independente das dificuldades, não endureça o seu coração, não diminua a sua fé, não deixe de olhar para o próximo com olhos bons, com olhos de irmão, que também está aqui nesse mesmo barco que você, e se ajudem, ajude a si mesmo. Não percam a oportunidade de evolução. É tão precioso esse momento que vocês estão vivendo. Não diminui a dificuldade, é difícil, mas é muito precioso. E Deus está com vocês. Vocês pediram para estar aqui, aproveitem. Deus abençoe. A imortalidade do espírito. O que acontece depois que o corpo para seria o fim. O Espiritismo nos traz uma resposta clara e consoladora. A vida continua. A doutrina espírita nos ensina que, em nossa essência, somos espíritos imortais. Quando falamos que o espírito é imortal, estamos dizendo que você é muito mais do que o seu corpo. O corpo tem começo, crescimento e fim. Mas você, seu pensamento, sua consciência, seu jeito de ser, continua vivendo mesmo depois que o corpo para de funcionar. A morte do corpo não é o fim, é apenas uma mudança de plano. A vida continua no mundo espiritual, que é tão real quanto esse. O Espiritismo não pede para acreditarmos porque sim. Ele mostra que a imortalidade do espírito é algo comprovado por milhares de comunicações entre encarnados desencarnados por meio da mediunidade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: o que acontece depois da morte? E eles respondem com clareza: a alma conserva sua individualidade e continua a viver. A ideia de que temos múltiplas vidas explica muitas coisas, porque nascemos com certas habilidades ou desafios, porque temos afinidades inexplicáveis. Se somos espíritos em evolução, é lógico que precisamos de várias existências para aprender e progredir. Se somos imortais, a vida não se limita a nascer, estudar, trabalhar, envelhecer e morrer. Compreender que somos imortais muda tudo. Se a vida não acaba com a morte do corpo, nossas ações e escolhas aqui têm um significado muito maior. A morte se torna uma passagem, um reencontro com o nosso lar verdadeiro. A saudade é natural,
mas a certeza de que a vida continua nos traz consolo. Nossas atitudes no presente moldam o nosso futuro. Isso nos impulsiona a cultivar o bem, a desenvolver a caridade e a buscar o autoconhecimento. As dificuldades se tornam oportunidades de aprendizado e crescimento, preparando-nos para os próximos estágios de nossa evolução. A imortalidade do espírito é uma das maiores verdades que o Espiritismo nos oferece. Ela nos liberta do medo, nos dá esperança e nos convida a viver uma vida mais plena, consciente e responsável. Somos seres eternos em constante evolução, e a morte é apenas um portal para uma nova etapa em nossa jornada de luz e amor. Saber que somos espíritos imortais é como abrir os olhos para uma vida com mais sentido. Cada escolha constrói o nosso futuro, não só aqui, mas também no plano espiritual. Então vamos cultivar bons sentimentos, ajudar mais, julgar menos, amar mais, porque tudo isso vai conosco além da vida. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. O Espiritismo ele é conhecido como Consolador exatamente por isso, porque ele nos consola sabendo que aquela pessoa que a gente tanto gosta, quando desencarna, não desapareceu para sempre, não é o fim. Ele nos consola também que apesar dos erros que a gente possa ter cometido, nós não vamos ser julgados e jogados para arder eternamente no fogo do inferno. Bem pelo contrário, a própria reencarnação é a maior prova do amor que Deus tem pela gente, porque Ele nos perdoa sempre. Ele dá inúmeras oportunidades de a gente refazer aquilo que a gente errou. E isso é uma coisa muito importante das pessoas tirarem essa ideia de castigo. Eu estou sendo castigado na encarnação, eu estou sofrendo porque eu estou sendo castigado. Não, meus filhos, encarnação nada mais é do que refazer aquilo que a gente ainda não fez certo. E quando eu falo isso, não é que tem alguém lá em cima dizendo que você tem que fazer desse jeito, daquele jeito, que você errou. É você mesmo com a tua consciência. Quando você retorna ao plano espiritual, e quando a gente fala retornar ao plano espiritual, aí sim é ir para a nossa casa. Nossa verdadeira casa não é aqui quando estamos encarnados, mas sim no plano espiritual. E quando você volta lá, que é a partir de um determinado momento que você está mais equilibrado, que você começa a lembrar da tua última encarnação, o que você fez, os porquês das coisas que aconteceram nessa encarnação, e como que você agiu, é você que vai decidir, puxa, valeu a pena conseguir melhorar nisso, naquilo, conseguir fazer diferente aquilo que eu acho que eu fiz errado na outra encarnação. Algumas coisas eu ainda não consegui, então eu vou programar na próxima encarnação para viver essa situação. Quando a gente fala que é uma escola, claro que é uma escola complicada, porque está se tratando de sentimentos, mas é uma escola onde você pega as lições que você quer aprender, e as lições aqui são na prática, são vivendo, e toda vez que você erra a maneira de reagir a tudo que a vida te apresenta, você vai tentando refazer. E a própria vida é feita para isso, para as situações irem se repetindo, até que você consiga, às vezes na tentativa e erro, ir para o lado certo e colher os frutos. E como uma escola, se você chega no final do ano e você não conseguiu tirar uma nota boa, você reprova e começa de novo. A encarnação é a mesma coisa. Quando chega no momento do teu desencarne, você retorna para o plano espiritual e muitas vezes tem que refazer as coisas que aqui você não conseguiu fazer da maneira que você entende. E não é só também erros, mas novos aprendizados. Muitas vezes os aprendizados novos, as novas maneiras de agir, de reagir, de entender o mundo, traz mais sofrimento até do que os resgates, como vocês falam. Porque às vezes a gente já está muitas encarnações agindo de uma maneira e toda vez isso a gente está colhendo frutos muito negativos.
Só que a gente continua entendendo que tem que ser dessa maneira e eu não quero me modificar. Então as provas vão se repetindo, até que chegue em determinado momento que você entenda, não tem mais jeito, tem que começar a olhar a vida de outra maneira. A gente escuta muitas pessoas falando, eu estou errado, mas eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. Não tem problema, Deus não está te apressando de nada, Ele te perdoa, Ele dá uma nova oportunidade. Só que se você sabe que está errado, está colhendo frutos negativos disso e continua repetindo, ou seja, você vai continuar colhendo situações difíceis na tua vida. Você planta, você colhe. E você continua, às vezes, encarnações repetindo a mesma coisa. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de entender livre-arbítrio. Filhos, livre-arbítrio é você decidir o que você vai fazer nas várias situações da tua vida. Depois que você decidiu, o teu livre-arbítrio já não entra mais, porque você vai ter que colher o fruto do que você plantou. É assim que funciona. A vida vai te dando escolhas, e a escolha que você decidiu levar como a melhor, como a mais positiva, ela vai ter um fruto, ela vai ter uma energia que você emitiu e em algum momento você vai encontrar com isso. Então você vai ter que enfrentar em algum momento as consequências. Se forem positivas, ótimas. Se não forem positivas, você vai ter que lidar com isso mesmo, da mesma maneira, e tentar, se possível, agir de maneira diferente na próxima vez, porque você vai encontrar a mesma situação de novo na tua vida. É isso que as pessoas entendem. Às vezes falam assim, puxa, mas parece que a minha vida já foi toda assim, eu não consigo modificar nada. Não, não é. Todos têm livre-arbítrio. Só que todos têm que colher o que plantou. Então, por isso, cuidado com o que vocês estão plantando. E lembre-se também que tem pessoas que querem usar o seu livre-arbítrio para decidir tudo na vida, só que esquece que vocês vivem em comunidade. E o teu livre-arbítrio vai até onde chega o livre-arbítrio do outro. Porque tem pessoas que querem decidir a sua vida e a vida de todo mundo que está em volta. E não funciona assim. Morrer é voltar para casa. Se você tem uma vida minimamente equilibrada, você vai voltar às vezes para a mesma colônia que você saiu. Vai encontrar seus familiares que já estão lá, vai encontrar familiares que nem vieram nessa encarnação, que decidiram por algum motivo ficar lá em cima. Se você evoluiu mais, pode ser que você vá para uma outra colônia um pouco mais evoluída, mas nada te impede de ver os amigos, os familiares. E a parte física, vamos falar assim, se você for minimamente equilibrada, é muito melhor do que quando você está encarnado. Não se tem as dificuldades que vocês têm quando estão no corpo. Não se tem fome, não se tem frio, não tem sede, não tem calor, tudo é mais tranquilo. Claro que dependendo do equilíbrio do espírito quando chega no plano espiritual. Por isso que a gente fala, filhos, a palavra-chave para uma encarnação é equilíbrio. Se a tua vida, na maior parte das áreas, está minimamente equilibrada, já está valendo muito a tua encarnação. Porque felicidade aqui, momentos, felicidade o tempo inteiro não vai existir. Isso aqui é uma aula prática. E muitas vezes também não entendem, e aí é que vem a imortalidade do espírito. Tem muitas pessoas que não entendem porque tem muitos que fazem muita coisa ruim para muitas pessoas e parece que nada acontece com ele. Levou uma vida, desencarnou e nada aconteceu. Sabe por que é assim, meus filhos? Porque Deus não quer que nenhum filho dele sofra sem ele entender o que está acontecendo. Então exatamente é isso que acontece quando você desencarna, você vai para o plano espiritual, você vai ser ajudado a entender tudo o que aconteceu na tua vida e você vai entender o que você estava errado, o que você deveria fazer diferente. E na outra próxima encarnação você vai programar as tuas dificuldades. Então pode ser que as dificuldades que vocês estão passando hoje, a tua vida até esse momento não mostra por que isso está acontecendo comigo. Eu não faço nada de errado. Mas o que você fez lá atrás? Agora você está colhendo os frutos, porque plantou, colhe.
Mas quem decide o que vai plantar, de acordo com o livre-arbítrio, é cada um de vocês. Então hoje vocês estão plantando muito mais coisas para colher na próxima encarnação do que nessa. E o que vocês estão plantando? Será que o máximo possível de equilíbrio? Ou um monte de problema e repetições e dificuldades, às vezes encarnações seguidas? Só depende de vocês. Não culpem os outros. Claro que todo mundo tem às vezes uma parcela de responsabilidade nas dificuldades da tua vida ou até nas coisas boas, mas de maneira geral, as decisões na vida é de cada um de vocês. Então lembrem-se, aproveitem para plantar o máximo possível coisas de equilíbrio, serenidade, de amor, para a tua próxima encarnação ser assim. Porque a gente vê muita gente achando, bom, morri, acabou os problemas. Não, morreu, não acabaram os problemas. Você fecha o olho aqui, você abre no plano espiritual e continua sendo você. Com tudo que você sabia, com tudo que você agiu, a tua maneira de entender a vida, os teus problemas, as coisas que são boas, você continua sendo você. Não vai mudar nada. E vai ter que continuar, às vezes, lidando com situações que você ainda não aprendeu. Então isso aqui é uma escola bem difícil. É uma escola prática. Por isso, quando eu digo que é uma escola prática, não adianta estudar, entender tudo e não colocar em prática. E o colocar em prática é nas mínimas coisas do dia a dia. De como que você se relaciona com as pessoas que estão em volta de você e as situações que estão ao seu lado. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vocês.